Amados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos iniciar nossa reunião desta tarde com o nosso irmão Aire, com a leitura do exórdio. É com você, Aire. Boa tarde, amados irmãos. A leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 170. A língua. A língua também é um fogo. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A dissídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago, em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora. Cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos. Insatisfeitos, as grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação de sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado seus irmãos. Reconhecemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? A passagem do exórdio da tarde de hoje, Emmanuel nos lembra de um poderoso recurso que Deus colocou em nossas mãos, que é a língua, que é o dom de falar, pois a intenção de nossa fala é para que usemos ela para o bem, para construir coisas boas, para falar coisas boas para as pessoas, para, através de uma simples palavra, um simples bom dia, podermos ajudar os irmãos em dificuldade no nosso caminho. Só que dificilmente fazemos isso. É mais fácil usar ela para acusar, para falar mentiras, para diminuir o outro, para humilhar, nos colocando em uma condição de cada vez mais endividados em nossa vida. Tenho certeza de que todos nós
somos seres privilegiados, pois podemos falar. Estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas temos a possibilidade de conversar uns com os outros e falar nossa opinião. Mas imagine o drama de uma pessoa que, desde nascença, é mudo, não consegue falar, poder dizer à mãe, ao pai que os ama, dizer para o seu filho que está feliz e que o ama muito. É difícil. É difícil. E aí vem a pergunta: o que pode ter feito uma pessoa para ter chegado a esse ponto de precisar perder a fala? Cada caso é um caso. Não podemos generalizar todos, mas os irmãos espirituais já nos falaram que muitas vezes, quando abusamos da língua para mentiras, para plantar a discórdia, a desunião e para iludir muitas pessoas, numa próxima encarnação, vemos sem ela. Não podemos falar. E é justamente essa reflexão que Emmanuel nos faz. Precisaremos chegar nesse ponto e para isso tem um remédio. Toda noite, tal como Santo Agostinho, nos interrogarmos se teremos utilizado a língua como Jesus utilizou a dele. E aí temos o termômetro, se estamos no caminho certo ou não. Utilizar a língua como Jesus usou parece impossível, inalcançável para muitos de nós. Só que isso não nos impede de tentar. E o esforço diário de não espalhar a mentira, de não diminuir, de não rebaixar, de não humilhar o outro, de não agredir com palavras, é o que nos coloca no caminho certo de evolução, de evolução. E será que precisaremos chegar no último recurso da dor e perdermos a fala para podermos aprender essa lição de que ela é um instrumento de engrandecimento, que esse dom foi colocado em nossas vidas com o objetivo maior do que saber o que a vizinha fez, mas como as medidas para a nossa evolução são tomadas com base no amor, o último grau da lição, para aprendermos essa lição, é a perda da fala.
Será que queremos passar por essa prova de ver uma coisa errada e não conseguir falar para absolutamente ninguém? Presenciar uma mentira e não ter condição de mostrar a verdade? Olhar para os nossos filhos sem podermos falar que os amamos? É a reflexão que Emmanuel nos faz. E, através de pequenos atos do nosso dia a dia, podemos estar empregando a bem, desejando bom dia, aprendendo a falar eu te amo. Às vezes não é com o coração, só que de tanto falar, às vezes, invariavelmente, será o coração falando um dia. E, amados irmãos, às vezes, no exercício de construção do amor, é melhor falar eu te amo, embora o coração não diga, do que perder aquele ente querido sem jamais termos dito essa palavra, sem jamais ter dito essa palavra. Quando pensamos naquela pessoa querida que se foi e não está mais aqui, não conseguimos nos lembrar de nós falando para ela que ela é importante para nós, que gostamos muito dela, que as amamos. Deixamos sempre para o amanhã, sempre para amanhã, mas o amanhã não nos pertence. Não sabemos verdadeiramente se o amanhã se erguerá para todos nós. Hoje pode ser o nosso último dia aqui na Terra. E se fosse, partiríamos sem que aquela pessoa soubesse que ela é tão importante para nós? Partiríamos com a consciência tranquila, sabendo que espalhamos todo tipo de mentira para pessoas e que muitas vezes elas não mereceram? Partiríamos de consciências tranquilas, sabendo que levamos a discórdia? É essa a reflexão que Emmanuel nos faz na tarde de hoje. Eu gostaria de convidar a todos a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida, e ao nosso Mestre Jesus, guia e modelo. Agradecer a eles por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui reunidos. Que a equipe espiritual
do Necáritas possa ir em nossas casas, colocar suavemente suas mãos sobre nossas mentes, sobre nossas cabeças, e derramar os bálsamos salutares do mais alto. Que eles possam acalmar nossas mentes, nossos corações, espantar os pensamentos de medo, de angústia, de dor, de sofrimento. E que os pensamentos de amor, de esperança, de fé e perseverança floresçam ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, dando continuidade, obrigado pelas suas palavras, que foram realmente de suma importância. Nós vamos agora iniciar a palestra do Evangelho. Só um momento. Só um momentinho. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, hoje nós teremos como tema a melancolia. Nas reuniões seguintes teremos a continuidade de provas voluntárias, o verdadeiro silício, por termo, as provas do próximo, serão as palestras seguintes. Então, vamos. A melancolia, ela é, nesse momento, um dos grandes desafios a vencer. Em função da pandemia, das tristezas, do caos, das intranquilidades que foram criadas, toda a humanidade enfrenta essa tristeza, essa apatia, esse pânico e essa depressão, em função de vários processos que aconteceram de forma externa. Quando, na verdade, nós sabemos que a causa está dentro de nós. O que está fora é apenas o efeito dos nossos pensamentos, das nossas intenções, tudo aquilo que nós mentalizamos e colocamos em prática, nós evidenciamos esse conjunto. Os efeitos estão fora, mas a causa sempre está dentro de nós. E falar de melancolia nesse momento é algo desafiador, porque nos diálogos fraternos que estamos realizando, essa palavra é uma crescente. E nós precisamos abordar esse assunto com muita naturalidade e com muito equilíbrio. Então, a melancolia para a psiquiatria quer dizer aquele estado de neurastenia, neurastênico, a tristeza, triste e sombrio. A psiquiatria humana encara esse estado de melancolia, com esses sintomas, que muitas vezes estão no limiar de grandes e grandes dificuldades do caminho. Prosseguindo. E vamos falar do capítulo do Evangelho que fala assim, porque, às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera em nossos corações. É o nosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade, mas, preso ao corpo, em vão tenta sair dele.
prosseguindo. Como não consegue, cai no desânimo, na tristeza. Desculpe. A introdução do Evangelho indaga a todos nós que estamos nesse momento os dias de inquietação, de tristeza, de desânimo e angústias. Ninguém na Terra foi poupado desse processo. Do varredor, papel, ao presidente, as grandes autoridades, todas elas enfrentam e enfrentarão esses dias difíceis. Dificuldades, tristezas, inquietações, fazem parte do cortejo humano. São os instrumentos que Deus colocou para que nós pudéssemos escalar a nossa escada do progresso moral e espiritual e, a partir daí, darmos os passos iniciais e permanentes para subir essa escada. Como eu já falei, a nossa reencarnação é uma coisa muito séria. Nós estamos aqui com um propósito grandioso. Jamais poderemos abdicar dessa oportunidade. Como a Eri falou, daqueles que têm a possibilidade de falar e aqueles que não têm. Nada acontece ao acaso, porque Deus é um ser de bondade, de benevolência e de paz. Não existe na lei divina a palavra vítima. Cada um segundo as suas obras. E a melancolia é para nós um desafio, tanto para a psiquiatria, tanto para os psicólogos, todas as pessoas que lidam com a saúde mental. Porque nesse processo, essa melancolia, além de gerar coisas físicas, ela vai gerar as enfermidades espirituais e mentais. Que o raio-x, que o diagnóstico mais apurado do psiquiatra, psicólogo, não consegue ver o que está por dentro. Porque cada ser tem as suas experiências, tem suas possibilidades, cada ser é único, ninguém é igual. As nossas digitais não são iguais. Então, cada um é um ser único, não há cópia nem duplicado. Então, o Evangelho nos fala desse processo que é comum a todos nós. Afastar a tristeza, a melancolia, seria amolentar os nossos espíritos. E vocês vão compreender adiante, prosseguindo. Então, todo esse processo, intimamente, através de nossos pensamentos, através de nossa forma de reagir aos acontecimentos de nossa vida, aos fracassos, ao rompimento do relacionamento, essas questões familiares geram em nós esses processos fisiológicos, os neurotransmissores. Então, por isso, muitas pessoas dizem, eu rezo, oro, mas não dá certo, porque sinto aquela vontade de morrer, sinto aquela vontade de fazer algo extremado, não sei o quê. Por quê? Aquilo que nós pensamos contamina as células, dando a elas os combustíveis dos neurotransmissores, que a ciência já conhece, a dopamina, a serotonina, certo? A noradrenalina, a adrenalina, são neurotransmissores que afetam o nosso sono, nossa capacidade de interação, hormonal e assim por diante. Então, além dos processos que são gerados na nossa mente, nosso físico mortal, nós envenenamos o nosso corpo com os processos de ansiedade e intranquilidade, se não soubermos utilizarmos desses processos para a evolução espiritual. Então, levando aqui uma noção clara da ciência, de como esses neurotransmissores afetam na ansiedade, na felicidade, na esquizofrenia, na depressão, no mau humor, na fuga ou luta. Então, vocês vejam, somos nós os criadores desses processos, biologicamente e espiritualmente. Então, prestemos atenção com o que nós estamos pensando, fazendo de nossas possibilidades espirituais. Então, diante de toda dor, de tanta angústia, como fazer para vencer a melancolia? Como agir? Primeiro,
resistir com energia a essas sensações. Se veio uma tristeza, uma melancolia, nós temos que fazer a seguinte pergunta: por que eu estou melancólico hoje? Por que eu estou triste? E a partir daí, fazer esse filtro, analisando o porquê da tristeza. Tem dias que eu fico triste, mas eu faço essa recomendação. Por que eu estou triste? Posso andar? Minha consciência está tranquila? Estou com saúde? Posso comer com as minhas próprias mãos? Já sei, a tristeza é porque eu estou me afastando de Deus? Eu não estou confiando na sua lei? A tristeza porque eu não posso mudar as pessoas? A tristeza porque eu não posso ter tudo aquilo que eu imagino? Ah, então, vou parar. E vou raciocinar de que essa melancolia, essa tristeza está me dizendo que eu fortaleça mais as minhas preces, que eu mude o pensamento de forma positiva para algo bom. Como é que eu vou combater um pensamento ruim se não for com um pensamento positivo? Uma energia ruim tem que ser combatida com um pensamento positivo. E aí, o que é que eu faço? O que nós devemos fazer? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque tantas pessoas que não têm teto, não têm comida, não têm vestimenta. E a partir daí, resistir e não se entregar. Achar que é coitadinho, que está sofrendo uma dificuldade, que Deus não olha mais para ela. Deus não quer isso. Então, nós temos que resistir. Resistir com pensamento positivo, com oração, e pedindo a Deus que nos fortaleça nessa caminhada evolutiva, para que possamos subir a escada do progresso moral e espiritual. Outra recomendação: ser forte e corajoso diante das tribulações. Aí ele falou uma coisa muito interessante. Dia da manhã não nos pertence. Na quinta-feira, às 7 horas, eu recebi uma ligação da minha tia e minha prima, Sueli, que ela é a primeira da família, desencarnou dormindo. Minha tia estava realmente muito triste. Eu fui lá dar o apoio moral, fui lá fazer a questão espiritual. E ela disse: meu filho, ontem eu conversava com ela aqui, sorrindo, brincando. Ela disse: mãe, eu vou dormir. E a partir daí, no dia seguinte, ela não acordou. E minha tia, muito agitada, angustiada, dizendo: mas, João, agora, dia 29 de outubro, era o aniversário dela. Ó, eu comprei os presentes, comprei tudo. Eu entendi que naquele momento, eu só poderia dizer para ela: calma, tia. Vamos confiar em Deus. E a partir daí, nós entendemos de que, por que ficar atribulado com o dia da manhã? Por que ficar desesperado se a vida é espiritual, se a nossa vida pertence a Deus? Tudo aqui é passageiro. Então, ser forte dentro das tribulações significa não ser reativo. Se acontecer alguma coisa, para e raciocina. Que naquele momento, daquela dificuldade, daquele desafio, é o caminho. E aí você vai exercitar outras habilidades, a paciência, a tolerância. Quem não tem paciência não se salva. Então, as pessoas são levadas pelo desespero e esquecem de que tem um Senhor da vida, é Deus, aquele que nos dá a própria existência. Então, temos que ser fortes, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Deus não seria Deus de amor e bondade se colocasse 1000 toneladas sobre as costas, né, sobre uma pessoa que não pode carregar nem 100. Então, Deus é sábio. A forma de como nós percebemos as coisas, como nós olhamos a existência, é que cria o lado sombrio, o lado positivo. Então, temos que ser fortes e corajosos, porque tudo vai passar. Vai passar dor, angústia e sofrimento, mas o que vem do céu não passará. Outra recomendação: cumprir a missão que Deus nos confiou, como eu já falei. Nós estamos na Terra com um compromisso muito sério. Nós nascemos aqui, não foi ao acaso. O acaso não existe. Deus deu a cada um de nós uma tarefa a cumprir. Nós estamos aqui no mundo para, através da nossa individualidade, mostrar a nossa assinatura na família,
com os amigos, com as pessoas próximas, da nossa responsabilidade de contribuir com o amor, com a caridade, com a palavra de perdão, com a palavra de carinho. Então, cada um de nós é importantíssimo. Não há ninguém superior ou inferior nessa vida. Todos nós somos iguais perante a lei. Deus não criou nenhum privilégio. A chuva que cai, cai sobre os bons e maus. Sobre os doentes e os sadios. Então, entender que cada um tem uma missão na Terra facilita a nossa caminhada para subir essa escada do progresso espiritual. Nós estamos aqui para subir essa escada, e subir significa sacrifício, dores, angústias, mas entendendo de que aqui na Terra não é a verdadeira vida. O próprio Cristo diz, meu reino não é deste mundo, quando respondeu a Pôncio Pilatos. Então, nós estamos aqui, aproveitemos a oportunidade, deixemos a nossa assinatura de compreensão, de perdão e de luz. Deus não quer que sejamos astros, reis. Deus quer que façamos a cota mais simples e mais sutil. Pratiquemos o amor, independente de quem quer que seja, com o vizinho, com o parente. Praticar o amor significa a caridade moral, perdoar, a caridade espiritual, orar pelos aqueles que sofrem, pelos seus desafetos. É isso que Deus quer. Nossa permanência na Terra significa um estágio evolutivo, porque há 22 bilhões de espíritos querendo reencarnar e não podem. Sabe por que não pode? Porque a lei é ação e reação, é clara. Cada um segundo as suas obras. Os que estão reencarnados nesse momento dessa pandemia é uma concessão divina. Uma concessão fantástica. Como crianças, como as pessoas estão tendo bebês, nesse momento de pandemia, nós entendamos de que quem governa o mundo é Deus. Quem nos criou? Quem criou o céu? As plantas, os animais? Um ser. Como diz o Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou o que é Deus, como matéria, como substância, os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dando para nós o referencial de que somos filhos do mesmo Pai. Portanto, somos irmãos. Católicos, evangélicos, espíritas, somos irmãos. Não existe ninguém privilegiado. Todos com os mesmos direitos e deveres. Porque a lei de causa e efeito não tem privilégio. O que eu plantar, eu vou colher. Então, como eu falei, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Se não fosse assim, por que morremos? Por que desencarnamos? A morte nos persegue 24 horas. A cada minuto, a cada segundo, nós podemos voltar para a espiritualidade, como aconteceu com minha prima, Sueli, aparentemente feliz, contente, mas na sexta-feira não acordou mais o seu corpo físico. Mas como nós sabemos que a morte não é o fim, e não é, porque continuaremos vivendo, ela agora está no mundo espiritual. O que vai restar de nós, o que nós temos que fazer por ela, é a oração, é essa parte. Então, se nós entendêssemos isso, não ficaríamos agarrados às coisas materiais, colocando a nossa felicidade em bens materiais, no casamento, nas questões tão fugidias, tão transitórias. Tantas pessoas sofrendo porque não pode mais comer o filé mignon, porque a carne está quase R$70. Aí faz uma cama de dor, meu Deus, não posso comer mais meu filé mignon. Isso é verdadeiro. Então, nossa atitude perante a vida é muito pequena, diante de tudo aquilo que Deus nos concedeu. Então, somos essa tríade mesmo, espírito, perispírito e corpo. Então, senhores e senhoras, lembremos de que vamos voltar para a pátria espiritual, aceitando ou não, gostando ou não. A vida tem início, meio e fim.
mas que votemos para a vida espiritual, pelo menos, com a possibilidade de deixarmos a nossa assinatura, por pequena que seja, um grão de areia que seja, de amor, de perdão e tolerância. É isso que nós queremos. É isso que é a espiritualidade. E aqui a doutrina espírita, ela é poderosa porque ela é a fé raciocinada. Ela não coloca nenhum poder nos outros. O poder não está nos reis, rainhas, nos padres, nos pastores, nos doutrinadores espíritas. O poder repousa em um homem, o rei dos reis, o mestre, guia e modelo Jesus. Temos que ouvir Jesus, seguir o seu evangelho, que é um código moral, é um código divino de luz. E a doutrina nos ensina a seguir Jesus. Tudo aquilo que Jesus fala jamais foi de desamor, de intranquilidade. Muita gente fala, guru tal, ótimo. Mas não há nenhum homem, nem papa, ninguém neste mundo, nenhum homem, por mais inteligente que seja, maior do que Jesus, porque foi o único justo que pousou na terra. É a ele que devemos seguir as suas palavras. Ora, se alguém me magoa, se alguém, como o nosso irmão falou, alguém faz uma calúnia, o que é que eu devo fazer? Algumas pessoas perguntam. Siga o que o mestre falou. O que o mestre falou? Perdoar 70 vezes 7. Simples. Não, mas é impossível. Tenta. Mas enquanto você não fizer a lição do mestre Jesus, você não encontrará a saúde espiritual, nem mental, nem moral. Se alguém feriu, perdoa. Faz o exercício. Ah, impossível. Luta. Sobe a escada. Vai tentando. Se não perdoar hoje, amanhã perdoa. Independente do que seja, cada um seguirá na sua trajetória de amor e bondade. E nós precisamos, sim, trabalharmos esse processo como no coração. Então, aí ele falou das provas. Então, se olharmos, temos várias pessoas com várias provas mais difíceis do que a nossa. Com 2 mãos, pernas, olhos, ouvidos perfeitos, nós reclamamos da nossa existência. E aqueles que passam por provas do abandono, né, estão em cadeira de rodas. Então, por que essas provas existem? Como a doutrina é a fé raciocinada, nós daremos as respostas. Qual é o objetivo das provas humanas? Então, a finalidade das provas é exercitar a inteligência. Deus nos deu braços, a inteligência, para que pudéssemos utilizar para vencer o desafio dessa vida. Exercitar a inteligência nos momentos dos obstáculos faz parte de nossa condição evolutiva. O obstáculo é o caminho, por quê? Porque dentro do obstáculo está implícito a solução. No obstáculo, você vai aprender habilidades que você muitas vezes não tem. A paciência, a resignação, a tranquilidade, a quietude. Então, os obstáculos nos instruem, nos colocam em patamares de superação. Eu estou com uma dificuldade, o que eu tenho que fazer? Uma superação. Uma superação significa usar a inteligência. A partir daí, as provas serão bem-vindas como um estágio para que nós possamos adquirir habilidades que precisamos ter todos os dias para vencer. Prosseguindo. Exercitar a paciência. Então, nós não temos essa paciência. Ora, tudo na vida tem um tempo. Nós precisamos entender que a paciência significa não é ficar sem fazer nada, é buscar a melhor solução. Enquanto não encontrar a melhor solução, não façamos a precipitação, ficar precipitados. Eu já vi isso acontecer. Aconteceu uma coisa, aí a pessoa ficou desesperada, tal, criou um monte de complicações e ela esqueceu de fazer a paciência. Parar, pensar, refletir. Qual o melhor caminho? É o B? O A? O C? Para que quando a gente pensa, aquieta o nosso espírito, a gente pensa, ver com clareza. E exercer a paciência é o desafio. Os espíritos dizem que exercitar a paciência na família é um desafio que precisa ser feito diariamente. Todos os dias a gente acorda com a dose para exercitar a paciência. Permanentemente.
exercitar a resignação. Resignar de que se o problema não puder ser resolvido, agora, será um dia. Agora, o que você não pode é se desesperar. É confiar em Deus. E muitos problemas precisam do tempo para que possamos vê-lo ou abrir a nossa percepção, entender qual é o melhor caminho. Então, quietude, paz interior para resolver as nossas questões, as nossas dificuldades. Então, eis o desafio, conhecer-se a si mesmo. Você conhece a si mesmo? Os seus pontos fracos? Suas fraquezas? Seus pontos fortes? Você conhece os seus pontos cegos? Então, nós temos que essa leitura, como Ari falou. Eu estou olhando para fora, mas dentro de mim há um mundo, um universo. É o mundo da causa. Todas as minhas ações eu tenho que raciocinar, pensar. E as ações que eu vou fazer no campo externo são os efeitos. Ah, não gostei das consequências. Trabalhe a causa. Conheça a si mesmo. Muitas pessoas não se conhecem. Estão ainda nessa luta ambiciosa de querer superar os outros. Pasmem. Conhecer a si mesmo é um exercício dia a dia, minuto a minuto. Agora, o que nós fazemos? Perdendo a nossa existência com coisas pequenas, com programas de TV, um besterol de várias situações de divertimento, sem acrescentar nada ao nosso espírito. Porque quando a dor bater, quando a perda querer bater, qual é o recurso que nós temos para usar naquele momento? Vai ser uma piada? Vai ser uma recomendação de um galã de novela? Então, nós estamos nesse processo, cegos de si mesmo, e querendo culpar os outros. A vida só será benéfica se você fizer a sua parte. Faz a sua parte que você ajudará. Trabalhe as causas. Assim você mudará os efeitos. Quando perguntar ao grande cientista Albert Einstein qual era a maior loucura humana, ele respondeu: a maior loucura humana é querer fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Ah, eu quero que a minha vida mude. Ah, eu quero que fulano mude. Continuo fazendo as mesmas coisas. Isso é uma loucura. Que, por incrível que pareça, a humanidade caminha nesse processo. Muitas pessoas batem as portas dos templos religiosos, querendo ter uma vida próspera, querendo ter mais amor, mas continuam presos à roda do samsara, que é aquele círculo, aquele loop, que é constante. As mesmas ações, as mesmas reações, as mesmas reclamações, dificuldades. Oh, todo dia repetindo esse mesmo loop, esse mesmo círculo. A quem culpar? Quem nos colocou nesse círculo? Foi o inimigo? Foi fulano, Beltrano? Fomos nós. E algumas pessoas ainda querem, para tumultuar a situação da humanidade, coloca o diabo, coloca um ser difícil como um bode expiatório. Porque a humanidade sempre busca um culpado. Como os irmãos sempre dizem, na lei divina não há vítimas. Cada um segundo as suas obras. Analise intimamente quem você é. Quais são as suas reações íntimas. O que você pensa todo dia. Qual é a qualidade de seus pensamentos? Veja a qualidade de seus pensamentos. E faça o desafio até. Com esses pensamentos que você tem, você faria uma sopa com proteína, com possibilidade de nutrir a si mesmo? Você vai tomar sua própria sopa mental através de seus pensamentos. Se eles estão no patamar de equilíbrio ou dificuldade. Interferindo no quê? Nos neurotransmissores, a dopamina, a noradrenalina, tudo isso. São os nossos pensamentos, sentimentos que causam
uma perturbação no campo físico. Então, observemos e busquemos, sim, o exercício do conhecimento. Então, tanta dificuldade, tantas coisas, há mérito? Há sim no mérito das provas. E vocês vão saber. O mérito das provas está em sofrer sem murmurar. Difícil. Porque tem pessoas que, mesmo na religião, ainda murmuram. E tem uma passagem belíssima do nosso irmão médico, Dr. Frutuoso, que ele estava aplicando energia numa mulher que estava com uma doença, um câncer devastador. E naquele momento se aproximou vários espíritos médicos para aplicar a energia. E ele ouviu pela via mediúnica, os espíritos disserem, beautiful, maravilhoso, inacreditável. E ele só observando. Os espíritos aplicavam o passe naquela senhora, com câncer terminal, com dificuldades. Depois que eles atenderam a senhora, ele chamou os espíritos e perguntaram, mas, senhor, amigos, como é que vocês dizem que é maravilhoso, que é surpreendente, uma mulher sofrendo uma doença incurável, sofrendo dores atrozes? Os espíritos disseram, nós nunca encontramos alguém como ela. Porque em nenhum momento essa mulher reclamou. Em nenhum momento a mulher murmurou contra Deus. Passou dores inquietantes, dificuldades, mas nunca ela abriu o pensamento de murmurar e nem de desacreditar em Deus. É maravilhoso, é surpreendente encontrar alguém assim. Todos são assim? Infelizmente não. Mesmo conhecendo Deus, mesmo estando sob uma religião, qualquer que seja ela, somos ainda almas com uma fé ainda muito pequena, muito vacilante. Então, sofrer sem murmurar é um desafio para todos nós religiosos. Padres, católicos, espíritas, muçulmanos, todos nós. Fácil falar, mas enfrente um câncer, enfrente um processo doloroso, aí você sim colocará em prática o que você fala através das suas ações. Perseverar na luta. Então, aquele que persevera, ele encontra caminhos, possibilidades de seguir mais adiante. Agora, aquele que quer vencer, mas não quer lutar. Então, se você não lutar, buscando a solução, com o amor no coração, você começa a se sentir o quê? Rejeitado e abandonado por Deus. Perseverar é uma luta constante. Todos os dias nós temos que perseverar. Ao acordar, o banho da fé, o banho da tranquilidade e os desafios que nós vamos passar a um ser maior. Por que nos entregamos ao desespero? Por que deixar de ajudar aqueles que estão em sofrimento? Porque nossa dor é maior do que a dos outros? Não, senhor. Por isso a religião muitas vezes falha, porque nós precisamos vivenciar o Evangelho. Porque muitas pessoas conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Não adianta. Perseverar na luta é importante. Não se desesperar. Senhores, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que me espera daqui a 30 dias, 60 dias. Eu não sei. Mas eu sei o que vier a acontecer, qualquer que seja, Deus estará nos amparando. Pode ser uma doença, pode ser uma situação qualquer. Eu sei, eu não acredito, eu sei de que Deus estará nos amparando. Porque tudo é passageiro. Me mostra uma doença que é eterna. Nenhuma doença é eterna. Toda doença tem solução. Então, não se desesperar é um desafio grande. E muita gente bate aos tempos religiosos desesperados. Porque fizeram suas preces, fizeram sua rogativa e nada muda. Ah, Senhor, esqueceu de mim. Ah, não sei o quê. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Essas questões. Então, não se desesperar é um desafio que todas as religiões deveriam ensinar nos cultos, nas igrejas, nos templos espíritas. Porque falar é muito fácil. Ah, Jesus é nosso mestre. Ótimo. E quando aparecer um obstáculo maior do que você imagina,
Você sabe como não se desesperar? São coisas simples, que são valiosas, sim, neste momento que nós estamos vivenciando. Então, aceitá-las com fé. A fé é a esperança em dias melhores. Tudo vai passar. Tudo passará. Mas o que veio do céu permanecerá. Então, essa convicção forjada nas experiências, no amor, na caridade. Temos que dar voz e vez ao Evangelho, vivendo o Evangelho, e não fazendo de conta. Não adianta ir para o tempo espírita, não adianta ir para o tempo religioso, qualquer que seja ele, e fazer tudo errado. Não adianta, porque o amor é a centelha divina. E fé significa trabalharmos como um grão de mostarda. A fé que move montanhas da dificuldade, das angústias. E aí significa seguir esse grande mantra que nós ainda precisamos fazer. E que os Espíritos falam com muita propriedade, até falam algumas vezes, que diz assim: com Jesus triunfaremos sempre. Não é duvidoso, não é de vez em quando. Com Jesus triunfaremos sempre. Esta é uma lei maior, que não tem guru, que não tem grandes cientistas, grandes profetas, maior do que essa afirmação. Não diz, com fulano triunfaremos sempre. Um homem falho, com Jesus triunfaremos sempre. Então, a existência é um ato passageiro. Cada dia, cada minuto é um dia a menos. Então, tenhamos essa gratidão pelo ar que nós respiramos, pela família, por todas as dificuldades, para que nós possamos deixar a nossa assinatura nesse planeta quando a morte nos chamar para a existência espiritual. Um ato, mas que seja um ato de amor, de bondade e caridade, que façamos a nossa parte. E com amor e com Jesus triunfaremos sempre. Então, todos estáis na terra para expiar, mas todos deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Então, senhores, nós estamos aqui num processo fantástico. A compreensão da vida espiritual, que a morte não é um fim, ela é poderosa. De que o reino de Deus não está aqui, está no mundo espiritual. De que todas as suas possibilidades humanas, materiais, todos os seus bens, tudo que você conquistou, você só levará daqui as boas ou mais obras. E mais, mesmo sofrendo a dor e a angústia, nós temos a capacidade de abrandar a prova alheia. Porque muitas pessoas acham, minha dor é maior, minha dor, porque eu sofro mais. Mas não tem coragem de ajudar aqueles que sofrem muito mais, que estão ainda vivendo os processos, aqueles que estão debaixo das pontes, nos hospitais, nos manicômios, nas prisões, nas ruas, mendigando o pão espiritual e material. Então, esse é o momento. Então, toda a tristeza, toda a angústia, quando a caridade chega, vai embora, como diz os nossos irmãos. Quando a caridade chega, todas as angústias, tristezas vão embora, porque nós passamos, ou melhor, nós fazemos exercício do amor, que aí espanta a melancolia, espanta a tristeza, espanta esse desânimo. E diante da prova mais dolorosa dessa existência, com Jesus triunfaremos sempre. Não são palavras repetidas para abrilhantar a palestra, são palavras que precisam da ação, da vivência. O Cristo é o nosso modelo e guia. E quando olho para algumas pessoas, quando o diálogo fraterno são realizados, eu olho e peço a Deus a possibilidade de continuarmos sendo úteis a essas almas. Porque escutando a dor, o lamento alheio, a dificuldade, as sombras, eu compreendo que nós estamos aqui num processo de expiação e prova, de que
As dificuldades da vida são importantes porque nós temos dois caminhos. Se a gente não for pelo amor, vai pela dor. E a maioria quer pela dor. Porque o jugo leve que Jesus fala é o amor e a caridade. Então, amados irmãos, diante de tudo aquilo que foi falado, precisamos trabalhar isso. E entender de que as dores da alma, elas continuam conosco. Continuamos com as mesmas dificuldades do caminho. E eu nunca pedi a Deus para afastar dificuldades, porque ela amolenta. Há dias que eu acordo triste, há dias que eu acordo melancólico, mas isso é exercício para que nós possamos colocar em prática a lição de fé, confiança, todos os dias. A fé, a confiança é como um banho diário. Você tem que tomar todo dia, você tem que tomar um banho. Tanto de forma higiênica, como também espiritual. Então, a melancolia, para mim, é um exercício de confiança. Enquanto a melancolia estiver sobre nossos padrões mentais e espirituais, significa que ainda temos um longo caminho a aprender. Quando amarmos, a melancolia não terá mais possibilidade de infiltrar na nossa mente, de causar as nossas enfermidades espirituais. Porque muito de nós, como a Aire falou, sobre a língua, nós envenenamos nossas almas pela maledicência, pela mentira, pela palavra maldita. Envenenando a áurea, qual é o resultado desse envenenamento de nossa áurea, através de nossa língua ainda descontrolada? Tumores, cânceres, depressões, angústias. Não há ninguém na Terra que sofra ao acaso. Cada um segundo as suas obras. Deus é um Pai de amor e bondade. E há leis que são inderrogáveis, ação e reação. O que você plantar, você vai colher. Portanto, as sombras que resistem em nós, fomos nós que criamos. E cabe a nós debelarmos essa sombra com o exercício da humildade, de reconhecer nossa pequenez e não desistir. Porque é na luta que avançamos de forma permanente e persistente. Por isso a doutrina é muito consoladora, porque a cada palestra ela reforça um aspecto de nossa existência, nos dá o combustível, não coloca o culpado, não coloca fulano, que é o responsável, diz que somos os responsáveis pelas nossas quedas ou nossa ascensão. Somos nós, porque Deus nos deu tudo, inteligência, mãos, tudo. O que nós estamos fazendo com isso? Nos apequenamos quando aparece uma dor e sofrimento? Ou nós estamos ainda insensíveis? Porque as redes sociais é uma enxurrada de grandes gurus, palavras bonitas, né, palavras de grande repercussão, de fé, de confiança. Tem muita gente que coloca essas palavras, esperança e fé, quando aparece o primeiro obstáculo, perdeu-se aquele entusiasmo, perdeu aquela vontade de seguir em frente. São meras palavras. Então é melhor falar daquilo que você está vivenciando todos os dias. Porque, como dizia meu avô, gaiola bonita não dá comida a canário. Palavras bonitas não dão para nós a fortaleza espiritual. É a ação, a dedicação de cada um. E nessa pandemia, eu tenho encontrado no Cristo um Consolador prometido. Eu tenho encontrado no Cristo o verdadeiro homem de uma capacidade de amar a todos nós. E graças a Deus, diante de todos esses processos, eu só tenho que agradecer. A pequenina possibilidade de estar aqui. Não estamos aqui para ser melhor que ninguém, estamos aqui, todos nós, num processo de coeducação. Estamos aprendendo juntos. Eu sou aprendiz, como todos vocês são aprendizes. Estou aqui aprendendo, esse momento é delicioso, é desafiador. Quando passávamos pela questão da Covid, pela minha companheira, foi desafiador.
Foi a prova do testemunho. E como os Espíritos disseram, não existe, meu filho, o cristão sem testemunho. Dia a dia, hora a hora. E o testemunho foi dado. Não porque sou superior, mas porque nós alocamos o nosso recurso e direcionamos para um mestre, o Rei dos Reis. E ele, com a sua humildade, nos fortaleceu. Um grande aprendizado para nós. Como eu tenho sempre dito, para encerrar, por ser espírita, por estar dirigindo uma casa espírita, eu não tenho privilégio, e eu não quero ter nenhum privilégio. Eu quero ter a possibilidade de continuar servindo a Jesus, no silêncio, anonimamente, fazendo o que é possível, trabalhando as possibilidades. É isso que eu quero. Nas minhas preces, eu tenho pensado muito com Jesus, particularmente, e eu tenho dito a ele, Senhor, se este é o momento do testemunho, não vou fugir, não vou amarelar, eu vou seguir. Se outras pós virão, não se preocupe. Eu tenho um Senhor como o maior psicólogo, como o maior psiquiatra, como o maior expoente da luz. Então, o Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz porque elas amam a verdade. E aí, o Cristo quer, repetindo a lição para finalizarmos, que apacentemos os nossos cordeiros. Que aquele que tem mais possa dar àquele que tem menos. Que reparta o evangelho com amor no coração. Que as palavras sejam ditas não da boca para fora, mas com sentimento de amor e bondade. Então, é uma tarde de grande esplendor, porque nós estamos nessa caminhada de luz, de paz, uma semana que vai ocorrer o Dia das Crianças. Tá? É fantástico. Então, eu quero agradecer a todos vocês presentes, vou dar alguns informes, agradeço a todos aqueles que fizeram a doação para os brinquedos, né, que serão distribuídos dia 12 pela nossa irmã Vilma. Ela está muito satisfeita, agradece bem-oradamente por todas as colaborações. Muitas crianças vão sorrir dia 12, vão expressar a sua alegria, que é algo inconcebível. Não tem como avaliar a alegria de uma criança quando recebe um presente. Quando ela sabia que, pelas circunstâncias de sua vida, naquele processo de angústia, pobreza, falta de recursos, ela vai ganhar um boneco, um carro. É fantástico. Eu fico feliz. Pena que nós não possamos participar de forma efetiva, porque vai ter um controle, vai ser tudo separado, tudo direitinho, vai ser por horário, as fichinhas, mas eu agradeço a todos vocês que colaboraram, que doaram, eternamente grato por todas as possibilidades que vocês fizeram. Que vocês continuem também nos ajudando na campanha da Cesta Básica, senhores. O desafio é perseverar, não desistir. Agradeço de forma penhorada toda a ajuda necessária, porque são quase 200 famílias que são agraciadas na Cesta Básica. São aquelas que recebem o alimento do corpo, para depois receber o alimento da alma. Agradeço, e todos os dias tenho orado por todos vocês, por todos os colaboradores. Que Deus possa dar a todos vocês presentes essas possibilidades. Então, também o projeto Dorian, que é o projeto dos enxovais, também contamos com a presença de vocês, com a ajuda. É um projeto que nós já iniciamos e já distribuímos o primeiro enxoval. Então, contamos com a colaboração com a ajuda de todos vocês. E aí, nesse momento, faremos uma prece pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, vizinhos, que estão enfrentando a dor da perda dos seus entes queridos pela Covid, a depressão, a melancolia, o pânico. Essas almas estão sofrendo muito. A perda dos seus entes queridos. Muitas delas estão inconsoláveis. Já é difícil aquelas pessoas que enfrentaram a Covid, vencer a Covid,
Imagine você perder um ou dois parentes muito próximo a você. Mas, confiando em Deus, eu peço que Jesus, o médico dos médicos, possa amparar todos os presentes, todos os ausentes, aos nossos amigos, parentes e vizinhos. Derrama a tua luz sobre todas as almas que estão debaixo das fontes, nos hospitais, nos manicômios, nas prisões, sofrendo as suas dores físicas, morais e espirituais. Ampara também aqueles que estão nas ruas, sem teto, sem agasalho, sem pão. Que os teus mensageiros possam alimentá-los, materialmente e espiritualmente. Ampara também a todos os profissionais da área de saúde, que lutam com muita coragem e perseverança para vencer essa pandemia. Que possamos ajudá-los com a prece. Ampara as famílias que perderam seus entes queridos pela pandemia. Consola essas almas, ampara os seus familiares. E para aqueles que deixaram o corpo físico, que eles encontrem a paz e a luz do Mestre Divino. Que possamos repetir as palavras do Cristo, quando ele disse, no mundo tereis tribulações, mas crede em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que Jesus possa amparar, e que no ato de amor e bondade possamos agradecer por todas as possibilidades. Por isso, Senhor, entregamos nossos espíritos, nossas vidas, faça-se segundo a vontade do Altíssimo, que possamos ter um bom final de semana, com paz, leveza no coração, que possamos dormir com a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte. Que Deus abençoe a todos vocês e que Jesus possa abençoá-los, hoje e sempre. Agradeço a Ele a presença, as palavras e a todos vocês. E lembremos, amado irmão, com Jesus triunfaremos sempre sobre os obstáculos, dores e inquietações. Muita paz, muita luz. Boa tarde, uma boa noite.